Eu sou a professora Sheila Vieira e nesta semana 4 iremos corrigir o material de apoio ao PET, Plano de Estudo Tutorado de Biologia do segundo ano do ensino médio. A unidade temática é Energia, o objeto do conhecimento, História da vida na Terra, as habilidades, identificar as características que diferenciam os organismos dos 5 reinos de seres vivos, identificar a diversidade biológica organizada hierarquicamente e reconhecer os representantes dos reinos a partir de representações figurativas. Conteúdo relacionado, características gerais dos 5 reinos de seres vivos, e a gente continua estudando sobre os vírus. Atividade número 1. É comum visitarmos o médico e este informar que estamos com uma virose, ou seja, uma doença transmitida por vírus. Baseando-se nos seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa que indica o nome de uma virose. Então, nós temos 5 alternativas: febre amarela, doença de Chagas, cólera, giardíase e sífilis. E neste momento, o aluno ele já precisa conhecer os grupos de organismos que são patogênicos, né? Que são esses que estão mostrando aí. E desses 5, a única doença que é transmitida por um vírus é a febre amarela. Todos os outros ou são transmitidos por protozoários ou são transmitidos por bactérias. Então, vamos analisar. Doença de Chagas é transmitida por um protozoário chamado Trypanosoma cruzi. Este protozoário ele se encontra no trato intestinal do barbeiro, que é o vetor da doença. Cólera é uma doença causada pela bactéria Vibrio cholerae. É uma bactéria que fica em água, então a pessoa ao beber a água, ela se contamina, a água contaminada, né, com esse vibrião, ela se contamina e passa a ficar doente. Giardíase é uma doença causada pelo protozoário Giardia lamblia e a pessoa também se contamina ao ingerir água que tenha esse protozoário presente. E sífilis é uma doença causada pela bactéria Treponema pallidum e é uma doença sexualmente transmissível. Número 2. As doenças virais geralmente não possuem um tratamento específico, sendo ideal, portanto, a prevenção. Uma das principais formas de se prevenir contra doenças como febre amarela e gripe, por exemplo, é. Então, vamos analisar as alternativas. O uso de soros, né, não vai ser eficaz para poder prevenir contra febre amarela e gripe. Então, a alternativa A está incorreta. O consumo de vitamina C também não é adequado, visto que a febre amarela é uma doença causada pela picada de um mosquito, né? Não vai interferir se você fizer o uso ou não de vitamina C. Uso de anti-inflamatórios, né? Os anti-inflamatórios são medicamentos que são usados para poder tratar alguma inflamação. Então, você já está doente, né? Não vai prevenir. A vacinação é a resposta adequada, a resposta correta, né? Nós temos vacina contra a febre amarela e contra a gripe. E na letra E, o uso de antibióticos. Antibióticos são medicamentos usados para combater bactérias e não vírus. Então, a resposta correta é a letra D. Número 3. Observe a figura e responda a questão abaixo. Aí nós temos uma imagem de uma pessoa espirrando. No ambiente fechado, as gotículas de saliva eliminadas por meio de espirro ou tosse podem contaminar as pessoas, transmitindo algumas doenças, principalmente as viroses. Letra A. Quais os cuidados que as pessoas deverão ter para não se contaminarem com as viroses? Então, nós estamos vivendo um momento, né, de pandemia com o novo coronavírus, né? E muitas das
formas dos cuidados, né, que a gente tem que ter para não se contaminar com o vírus do coronavírus são quase que as mesmas, né, respostas que nós temos que dar aí. Então, evitar contato com as pessoas doentes, principalmente se essas pessoas estiverem em ambientes fechados, né, porque aí o vírus só fica circulando ali naquele ambiente. Lavar as mãos com água e sabão e utilizar o álcool gel quando não tiver água e sabão presente, evitar locais e horários com aglomeração de pessoas, como shoppings ou praças, né? Agora, muitos desses estabelecimentos estão fechados, mas quando reabrirem, né, a gente pode evitar, porque existem outras doenças virais também. E usar máscaras quando necessário, que é o que a gente está fazendo nesse momento, né? Letra B. Cite algumas viroses que você conhece que podem ser transmitidas através de gotículas de saliva de uma pessoa contaminada para uma pessoa sadia. Então, não só gripe, não só Covid-19 são doenças que podem ser transmitidas através de gotículas de saliva, mas existem outras também, como a cachumba, a catapora, o sarampo, o resfriado comum, né? Aí entra aí também a gripe e a Covid-19. Então, são muitas doenças que podem ser transmitidas através das gotículas. E nós nos prevenindo, principalmente nesse momento contra a Covid-19, nós estamos também nos prevenindo contra essas outras doenças aí. Questão 4. Por que os vírus são considerados parasitas intracelulares obrigatórios? Então, na correção dos outros exercícios, né, das semanas anteriores, nós já falamos sobre isso. Os vírus, eles não têm metabolismo próprio. Eles precisam de uma célula hospedeira para parasitar. E essa célula vai fazer o metabolismo que o vírus precisa, vai replicar material genético de vírus. Então, eles são parasitas intracelulares obrigatórios porque eles só se reproduzem dentro de uma célula hospedeira. Questão número 5. Certos agentes infecciosos são formados apenas por material genético protegido por uma cápsula de proteína. Estes seres só conseguem se reproduzir quando invadem uma célula e utilizam suas estruturas, terminando por destruí-la. Esses agentes são, então, a gente está falando o tempo todo aqui de vírus, né? Eles possuem material genético protegido por uma cápsula de proteína. Questão número 6. Pede para poder elaborar um folder com as principais informações da Covid-19 e um folder que tenha informando a forma de contágio e as formas de prevenção. E aí vai da criatividade de cada aluno, né? Vou colocar aqui um exemplo para vocês, né? Você pode colocar umas informações, né, de como você pode se proteger, né, contra a Covid-19, quais são as formas de transmissão, e aí eu incluí também os principais sintomas da doença, que também é interessante. Então, um folder simples, né, com algumas informações, onde a pessoa pega, lê essas informações rápidas e fica sabendo como essa doença pode contaminar alguém e principalmente quais são as formas de se prevenir contra ela. Espero que vocês tenham aprendido sobre vírus e até a próxima semana para a correção do próximo material.